pedi a imensa colaboração. Então todo mundo teve o tempo para beber água, para ir ao banheiro. Agora ninguém mais sai. Todo mundo vai prestar atenção. O professor vai falar com vocês um pouco na mesma dinâmica da palestra do professor Leandro Pester, tá? Então primeiro todo mundo fica aqui, depois a gente tem uma sessão de perguntas e depois os grupos da parte da organização do RPG saem comigo, o Rodrigo chega e aí continuam aqui os grupos contrários, o grupo contrário e o grupo a favor da cobrança da mensalidade, junto com seus assessores, os seus debatedores e também os convidados. Tudo bem? Estamos compreendidos? E aí depois o professor combina com vocês toda a dinâmica da palestra e todas as perguntas, tá? Então nós teremos mais ou menos 1 hora de fala do professor Paulo Manduca. Eu vou falar rapidinho aqui o currículo do professor. Então o professor Paulo Manduca, ele tem graduação em Ciências Sociais pela Unicamp, tem mestrado em Ciência Política pela Unicamp também e doutorado em Sociologia pela USP. Atualmente é pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp, professor colaborador do DCP do IFISH da Unicamp e professor da Universidade Paulista. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, segurança e política externa, mas atua também na área da sociologia. Quanto à pesquisa, coordena um grupo de estudos e desenvolve projeto de pesquisa sobre a diplomacia do etanol. Eu vou pedir a imensa colaboração. O professor já é um parceiro aqui do RPG, já participou de outros momentos, em anos anteriores já esteve aqui também dando a contribuição. Então vou contar com a colaboração de vocês, tudo bem? Muito obrigada. Eu que diga boa tarde. Antes de tudo, só esqueceram de passar a sacolinha com R$15 de cada um. É engraçado, vocês querem um serviço e não querem pagar por ele. É isso? Vocês assistiram aquele episódio dos Simpsons? Que os Simpsons aparece fica virando lata lá, mas aí a cidade fica completamente apavorada com a ideia de que tem um urso. E alguém fica falando, as nossas crianças estão ameaçadas e tal. E aí todo mundo vai à prefeitura e o prefeito fala assim, eu vou resolver isso. Aí ele cria um batalhão especial contra ursos, que tem aviões caça, tem tanques e tal. E as pessoas estão muito felizes, porque elas estão seguras com os ursos, elas se sentem seguras. Né? Aí chega na casa de todo mundo um talãozinho de cobrança e todo mundo fica pé da vida porque tem uma cobrança. Né? E aí todo mundo vai de novo à prefeitura e o prefeito fala assim, mas que gente louca, eles querem ter um serviço, mas não querem pagar por ele. Aí vocês falam assim, por que eu estou dependendo do imposto? Ou justificando o imposto, se eu vim aqui para falar o contrário. Né? A questão é que o imposto em si, pagar por um serviço oferecido pelo poder público em si, não é um problema. O problema está em o que vai ser cobrado, por que vai ser cobrado, qual é a justificativa da cobrança, qual é a qualidade do serviço que está sendo oferecido. Então, eu não sou dono da verdade para falar a verdade. Tudo que eu estudei até hoje, todos os meus professores, todos os meus cursos, a gente só aprende uma coisa, que a verdade não existe. A verdade é relativa. As pessoas analisam as coisas de pontos de vista diferentes. A maioria das vezes, esse ponto de vista está associado aos seus próprios interesses ou à sua visão de mundo. O que eu vou apresentar para vocês é a minha visão de mundo, fazendo um balanço sobre os argumentos racionais, sobre as necessidades de se cobrar imposto, e o contexto no qual estamos e o
contexto que dá base para as pessoas defenderem a cobrança de um imposto em particular, que é o imposto sobre o acesso à universidade pública. Quem daqui tem vontade de entrar numa universidade pública? Porque no Brasil, a universidade pública é a universidade a universidade mais completa, digamos assim. Bom, eu sempre gosto de botar um bicho na entrada, um gato particularmente, além de eu ser um gato maníaco, que chama um pouco a atenção do eleitorado. Faça, por favor, a nossa... eu vou apresentar primeiro a minha premissa. Vocês sabem o que é uma premissa? É a ideia original, é a ideia que vai dar suporte a todas as minhas argumentações. Então, se eu tiver uma premissa correta, provavelmente as minhas argumentações vão estar bem estruturadas. O meu argumento, a minha premissa inicial é: tudo que o governo cobra dos cidadãos é imposto. Então, por que eu digo isso? Porque se tivermos que pagar pelo acesso à universidade, nós estaremos pagando um novo imposto. Um imposto que ainda não existe. Especificamente para acesso à universidade não existe. Isso não quer dizer de forma nenhuma que nós não pagamos pela universidade. Tá? Bom, segundo, se isso é verdade, vamos pensar. As minhas questões vão estar em torno disso daqui. O quanto de imposto é justo pagar? E a resposta depende do tipo, vamos trocar Estado por poder público ou Estado por governo, depende do tipo de poder público que a sociedade quer. Vamos mostrar o outro. Nós temos 3 modelos de forma de organização do poder público. Vocês sabem o que é modelo? O modelo é uma referência. Não quer dizer que é assim, quer dizer que é mais ou menos assim. Por exemplo, a Gisele Bündchen é uma referência de beleza. Para ser bonita tem que ser idêntico. Não, é uma referência. O Cauã Raymond é uma referência de beleza. Para ser bonito tem que ser idêntico. Tem que estar por ali. Né? Então, quando a gente fala em modelo, nós estamos falando em coisas que são mais ou menos assim. Não é uma coisa extremamente exata. 3 modelos. O modelo de Estado liberal, o modelo de Estado social-democrata e o modelo de Estado socialista. Cada um deles se propõe a oferecer uma quantidade de serviços, de bens sociais, de bens públicos, e cada um deles, à medida que oferece uma quantidade de bens públicos, de serviços públicos, ele tem que cobrar por esse serviço. Devia fazer um parênteses ali. Os americanos têm uma frase muito interessante. Eles dizem: não existe almoço grátis. Se você vai almoçar e não pagou, alguém vai estar pagando. Essa é uma consciência que dificilmente a gente tem na sociedade, particularmente a sociedade brasileira, porque a gente tem uma cultura de que a gente tem que reivindicar tudo, mas a gente gosta, aqui no Brasil, por isso é uma cultura geral, de passar a conta para outros. Né? Provavelmente
é um dos argumentos que o meu opositor deu a vocês. Não é? As pessoas querem ter acesso a alguma coisa, mas não querem pagar por elas, e isso vai ter que ser pago por outra pessoa. Bom, não, por favor, é isso. O Estado liberal, que eu coloquei aqui, é uma banana. Uma banana por quê? Porque ele dá uma banana para as pessoas. O Estado liberal parte de uma ideia de que a sociedade é que é responsável por resolver os seus problemas, seja na saúde, na educação. A maioria das coisas é a própria sociedade que deve criar dinâmica para resolver os seus problemas. Então, por exemplo, saúde. Uma alemalha de um Estado liberal é os Estados Unidos, o governo americano. Eles até recentemente não tinham nenhuma intervenção no campo da saúde, por exemplo. Qual é a dinâmica? O governo tem que fazer o mínimo, fazendo o mínimo, ele custa o mínimo. As pessoas então têm que pagar uma quantidade de imposto mínima, porque eles têm acesso ao mínimo. Pagando menos imposto, as pessoas ficam com mais dinheiro no bolso. E elas, teoricamente, elas ficam com mais dinheiro no bolso, e elas que vão escolher onde elas vão gastar esse dinheiro. Então, se elas precisam de saúde, elas vão escolher se elas querem um plano de saúde ou o que elas querem fazer, ou se não querem nada. Em educação, a mesma coisa. Então, não é considerada obrigação do Estado, porém o Estado não cobra por isso. As pessoas ficam com esse dinheiro, né, porque elas não pagam imposto, e elas mesmas vão resolver esse problema. Então, alguém na sociedade vai montar uma escola, alguém na sociedade vai montar um hospital, e as pessoas vão ser clientes e escolher onde gastar o dinheiro delas. Isso seria maravilhoso, ou é maravilhoso, numa situação em que todo mundo tem uma renda capaz de dar a essas pessoas, as pessoas como um todo, acesso a todos os serviços. Tudo bem, eu não preciso da assistência dada pelo governo, porque eu mesmo tenho renda para pagar. Não é? O bom é que eu não ponho dinheiro na mão do governo e não deixo que o governo decida a minha vida. Não é? Se eu ponho dinheiro na mão do governo, são eles que vão dizer que escola eles vão construir, que tipo de escola vai ser feita, que tipo de saúde vai ser oferecida. Tá? Por outro lado, as pessoas que, ou porque elas não têm acesso às condições para competir dentro dessa sociedade por empregos e, em função disso, terem um bom padrão de renda. As pessoas que não tiverem um bom padrão de renda não vão conseguir acesso a esses bens sociais. Os Estados Unidos, depois de perceberem, os políticos perceberem que havia cerca de 30 milhões de pessoas sem a menor possibilidade de ter um atendimento médico, o governo Obama finalmente conseguiu criar não um sistema de saúde, mas através de um esquema lá, o governo se propõe a pagar um plano de saúde para as pessoas que não podem pagar. Por quê? Porque uma sociedade de cerca de 300 milhões de pessoas, você ter 10% das pessoas sem acesso à saúde, sem acesso à educação, é uma crise social. Então, nessa situação, não é, o governo, se o governo simplesmente é um governo do tipo Horácio, sabe aquele governo de braço curto? Né?
ele não oferece esses benefícios sociais, uma parte da sociedade vai ficar em uma situação frágil. O governo social-democrata são as experiências políticas decorrentes das vitórias eleitorais de partidos de origem operária desde lá da década de 30, particularmente na Europa. O Partido Social-Democrata Sueco, por exemplo, é um dos primeiros partidos de origem operária, partido criado pelos sindicatos, a conseguir ganhar uma eleição e se tornar e ganhar o posto máximo de primeiro-ministro na Suécia. O que eles se propuseram a fazer? Eles criaram um sistema no qual o governo cobra impostos geral da sociedade e com esses impostos, com essa altíssima carga de impostos, a Dinamarca atualmente, que segue esse modelo, está na faixa dos 55% da renda de cada um. Eles pegam essa grana e todos os serviços sociais são oferecidos pelo governo. São serviços universais. Quer dizer, a saúde, por exemplo, o sistema de saúde não é para os pobres, o sistema de saúde é para todo mundo da sociedade. Seja o presidente da Volvo, seja o funcionário mais simples de qualquer empresa. Todo mundo tem acesso ao mesmo serviço com a mesma qualidade. Né? Isso custa muito caro, depende de uma excelente capacidade de administração dos recursos públicos, depende de uma cultura da sociedade em não ser safada, de ter gente querendo tungar, de gente querendo roubar, de gente querendo desviar dinheiro, de gente querendo cobrar por fora. Né? Depende mais do que de um governo, depende de uma cultura geral, né, de pessoas de uma sociedade que quer fazer aquilo funcionar. E olha que interessante, quando as pessoas querem fazer algo funcionar e elas têm a consciência uma consciência de que todos os benefícios são sociais, os serviços tendem a ser melhor realizados e mais baratos. Se alguém aqui for para Viena, vai poder andar no sistema de transporte todo de Viena, seja o metrô, seja os bondes, não vai aparecer um fiscal para averiguar se você pagou ou não pagou o seu ticket. Por quê? Porque a sociedade vienense economiza o dinheiro do fiscal. Se ninguém vai burlar o sistema, né, o sistema de transporte não precisa contratar fiscal, não precisa fazer toda aquela parafernália para evitar que as pessoas deixem de pagar. Com isso, o sistema fica mais barato. Então, todo mundo paga o justo e não precisa pagar nada mais para controlar a safadeza das pessoas. Tá? Isso, então, depende de uma cultura. Há outros, por exemplo, o modelo inglês de social-democracia dos anos 40, a ideia era que os impostos não fossem pagos pelos trabalhadores, mas pagos, sobretudo, pelas empresas. Era a taxação do lucro mais do que a taxação do ganho da renda do salário. Isso quer dizer que
as empresas e o lucro, né, o capital, sustenta o sistema universal de serviços públicos, certo? É um abacaxi, por quê? Ao contrário do Estado liberal, que cobra pouco, o Estado do bem-estar social ou o Estado social-democrata cobra muito, mas cobra muito mesmo em termos de impostos. Se você morar na Dinamarca, você não vai precisar de médico fora os médicos do próprio serviço. Não vai precisar de nada. Tudo é de extrema qualidade. Se você morar num país que cobra muito imposto, que se propõe a oferecer os serviços, saúde, educação, universidade, segurança, mas os serviços são ruins, qual é o abacaxi? Nós pagamos, por exemplo, impostos que deveriam nos oferecer, nos garantir segurança pública. Como não funciona o sistema de segurança pública, eu preciso pagar, além do que eu pago de impostos, eu preciso pagar a segurança do bairro. A escola de vocês precisa pagar o sistema de segurança da escola, que depois vocês vão pagar porque vem na mensalidade de vocês. Nós precisamos pagar seguro do carro, porque o carro do seu pai vai ser roubado. Né? É uma questão de probabilidade altíssima. Né? Todos nós, no decorrer da vida, temos pelo menos um carro roubado. Isso quer dizer que a gente precisa pagar os custos da insegurança, né? E nós fazemos. Né? Então, vocês não concordam comigo que nós então pagamos dois impostos para a segurança pública? Nós pagamos um imposto para o Estado, para o governo, e nós pagamos o outro imposto direto para quem oferece o serviço. Nós temos que contratar segurança, nós temos que pagar seguro. Né? É um abacaxi porque eu não tenho como escolher o quanto de imposto eu vou pagar para o governo. Eu sou obrigado, é por isso que o nome é imposto. Mas como o serviço oferecido pelo governo não é suficiente, eu tenho que pagar além. Tá? Eu já podia tirar um bom argumento aqui sobre o porquê eu não gostaria de pagar pela universidade. A universidade pública é a única universidade que realmente funciona como universidade no Brasil. Que tem todas as características de uma universidade de verdade. Das universidades privadas, você pode tirar muito poucas, basicamente as confessionais, as PUCs. São as universidades públicas que se preocupam em ranking, que se preocupam em qualidade, se preocupam em uma série de coisas, que fazem uma série de coisas. Nós já pagamos, talvez a única coisa dos serviços públicos que nós pagamos e que funciona é a universidade pública. Só que não é para todo mundo ser universitário. Porque se todo mundo for universitário, não há universidade que dá conta. Por isso, você tem que ter uma seleção. E toda seleção é dramática. Você tem pessoas que ganham e pessoas que perdem. Não é? E você tem um processo de competição que as pessoas que estão melhor preparadas entram e as pessoas que não estão tão bem preparadas não entram. E isso é um drama para a nossa sociedade, porque nós temos uma cultura cristã de que ninguém pode ficar para trás, né? Ninguém pode se perder.
a gente vai fazer uma corrida, isso é uma coisa de South Park. O sujeito faz uma competição, a professora faz uma competição, e aí tem alguém que ganha. Aí ela olha para os outros e diz assim, mas todos ganham. Isso é uma bobagem, né? Se você tem uma competição, não são todos os que ganham. E isso é uma coisa com a qual algumas sociedades, particularmente as sociedades liberais, convivem bem com a ideia de competição, e sociedades de base cristã, católica cristã como a nossa, têm dificuldades porque entende que pessoas ficam para trás. Daí essa coisa de se falar tanto em inclusão. Essa é uma palavra tão forte no Brasil, né? Tão presente. Né? A última possibilidade é o Estado socialista. Eu não achei uma coisa, mas eu até poderia falar muito sobre isso. Digamos, você só visualiza o milho, o sabor. Porque, na verdade, o que a sociedade ganha é o seguinte: nós não temos nenhuma experiência de Estado socialista que tenha garantido a qualidade dos serviços como os Estados social-democratas na Europa, nem as liberdades como os Estados liberais, como os Estados Unidos. Né? Nós temos, em tese, um Estado, um projeto de Estado, em que não há propriedade privada, tudo é do Estado, tudo, na verdade, é público. O Estado oferece todos os serviços, e como todo mundo trabalha para o Estado, ninguém precisa pagar nada por esse serviço. Né? Porque tudo é de todos. O problema é fazer isso funcionar. Na verdade, sem dúvida, seria o melhor sistema se fosse viável. Pelo menos até hoje, nós não tivemos nenhuma experiência em que a gente possa dizer que isso funcionou. Não funcionou em Cuba, não funcionou na União Soviética, não funcionou na China. Então, até que alguém mostre algo. Quer passar? Então, o que eu estava dizendo, para concluir aqui, cada modelo de Estado vai cobrar a quantidade de impostos necessária para sustentar para pagar pelo serviço. Né? Eu tenho aqui, né? A questão é, queremos pagar mais um imposto? É aí que eu gostaria de colocar a nossa discussão no contexto brasileiro. Os governos, quando eu falei que não há almoço grátis, quer dizer, nenhum governo produz riqueza, nenhum governo produz dinheiro. Ele pode até imprimir dinheiro porque ele tem a impressora de dinheiro, mas a riqueza, o valor do dinheiro, a riqueza é produzida pela sociedade. Os governos apenas cobram impostos e gastam dinheiro das pessoas. Não existe outra possibilidade. A questão, né, antes de se perguntar, ou, para mim, né, antes de se defender o aumento de impostos, a criação de mais um imposto, seja o imposto para a saúde, que é o que defendem, algumas pessoas defendem no nível federal hoje, eu gostaria de perguntar para os que estão defendendo novos impostos, o que estão fazendo com os impostos que já estão sendo pagos, que não são poucos. Aposto que vocês ouvem os
pais de vocês reclamarem. Né? Porque a carga tributária no Brasil não é baixa. Né? Eu vou dar um exemplo, mas a gente podia passar um ano falando disso. Qual o controle que a sociedade tem sobre os gastos do dinheiro? Quer dizer, nós botamos em tudo que a gente compra e periodicamente a gente paga um monte de impostos. Esse dinheiro vai lá para o meio do ano. Ele desaparece, porque você não sabe. Você sabe quem fica com o dinheiro dos impostos? Você vê o sujeito? Você vê essa coisa vai indo para uma máquina gigantesca sobre a qual nós não temos controle. Não é? Bom, mas a gente vê as coisas sendo gastas, o dinheiro sendo gasto. A questão é qual é a qualidade do gasto do dinheiro que já existe. Não é? Antes de falar assim, olha, nós estamos em crise, a Previdência está em crise, a universidade está em crise, o governo está em crise, então nós precisamos, a saúde está em crise, então nós precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de aumentar os impostos. A minha pergunta é, antes de aumentar os impostos, não seria melhor mostrar como o dinheiro que já está sendo arrecadado está sendo gasto? Olha, nós temos no Brasil uma Câmara de Deputados Federal, um Senado, nós temos 27 assembleias estaduais, nós temos 5.564 câmaras de vereadores. O Brasil, provavelmente, o Brasil está entre os países que têm mais políticos no mundo. Bom, o custo disso está em torno de 20 bilhões. Só o custo de deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais. Eu vou dar um exemplo da produtividade desse povo. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, aqui, 1/3, portanto, 33% do tempo dos vereadores da Câmara de Vereadores de São Paulo é dedicada a dar homenagens e nomes de rua. Lá em São Paulo também, os vereadores trabalham mais em função de, por exemplo, conseguir campos de futebol ou terrenos para igrejas, né, nos lugares onde eles trabalham, né, nas bases eleitorais dele, do que levar postos de saúde para os bairros. Então, você imagina 5.564 câmaras de vereador. Cada Câmara de Vereador tem no mínimo 7 vereadores. Cada vereador tem um monte de funcionário, carro, não é? Motorista, e o que eles fazem é isso. Vocês não acham que ter um funcionário público 40 horas pagos, não é? Tempo permanente lá para dar o nome à rua, isso podia ser resolvido de uma outra forma, né? Se a gente, por exemplo, pensasse, olha, o conselho de um bairro pode escolher os nomes das ruas do bairro. Se dizer que precisa pagar, gastar 20 milhões para ter esse monte de funcionário público, para eles ficarem olhando para o próprio umbigo. Então, eu não sei, eu acho que o dinheiro é muito mal gasto. Mas, por que nós temos 5.567 câmaras de vereador? Porque nós temos 5.564 municípios no Brasil. Cada município significa um prefeito, um vice-prefeito, todos os secretários municipais,
mais a Câmara de Vereadores. No Brasil, em São Paulo, até a Constituição de 90, a Constituição Paulista de 1990, havia cerca de 620, 630 municípios no estado de São Paulo. Hoje, nós temos eram 420, 430, e hoje nós temos 620, 630. Isso quer dizer que cada 2 velhos banguelos numa praça, eles já querem fazer um plebiscito para fazer a praça virar uma cidade. Esses municípios, vamos fazer um paralelo com a administração de uma empresa. Se você tem, a gente observa, né? Uma empresa tem um perfil, né? Se pensar o quanto da empresa gasta na produção daquilo que traz retorno, e o quanto ela gasta na administração geral da empresa, né? As empresas vão privilegiar o quê? Aquilo que gera o bem da qual ela tira a razão de existência dela, ou o sistema administrativo secundário. Tá? É por isso que uma empresa compra outra, e com o mesmo número de funcionários administrativos, ela administra uma ação maior. No caso público, acontece o inverso. Ao invés da gente ter uma racionalização da administração, de forma ao mesmo município cuidar de uma população maior, a gente vai dividindo, porque a ideia é, quanto mais dividido for o poder, mais próximo da população. E isso é uma mentira monstro, porque quanto mais dividido for o poder, tem mais prefeito, mais vereador, mais deputado, mais governador, mais não sei o quê. Isso gera emprego, isso gera renda, e isso gera benefícios exclusivamente para os políticos. Não é? Mas se você for falar para um sujeito, uma cidade pequena, que olha, é melhor a gente fundir a sua cidade pequena com uma cidade maior, porque aí fica mais racional, gasta menos com a administração e fica mais, e usa melhor o dinheiro público, né? As pessoas vão se sentir, não, eu tenho orgulho de ser, não sei o quê, né? Bom, olha o gasto, aqui muito difícil, mas tem o gasto de senador, o gasto de deputado. Aqui, o site, como chama? Congresso em Foco tem esses dados. O quanto cada deputado gasta com salário, com funcionário, com xerox, com motorista. É uma coisa totalmente absurda. A gente podia, eu falei dos políticos, mas a gente podia falar dos juízes, a gente podia falar das empresas estatais. Então, na verdade, a gente podia falar dos burocratas de alto nível dentro da estrutura pública. Né? Pode passar, por favor. Então, alguma coisa sobre a crise. Não é? É verdade que o Brasil tem dificuldade hoje para sustentar as universidades. O governo Lula criou um monte de universidades novas. Aqui em São Paulo tem as 3 universidades, mas elas, nos últimos períodos, elas se expandiram, criaram muitos cursos, outros campos em vários lugares. Então, o sistema de ensino universitário no Brasil cresceu muito nos últimos 10, 15 anos. Agora, existe uma dificuldade para sustentar o sistema. É pouco dinheiro. Né? Na verdade, quando no Brasil está em crise, como falei, a saúde, a educação, o sistema de segurança e tal, né?
todo mundo reclama pela falta de dinheiro. Os governadores reclamam a falta de dinheiro, os militares reclamam a falta de dinheiro, os reitores reclamam, os médicos reclamam. Bom, a crise se instala em qualquer lugar quando um governo gasta mais do que arrecada. Tá? Então, se ele se propõe a oferecer mais coisa do que ele consegue que a sociedade paga, tá? Aí existe um desequilíbrio. Tá? Ou se ao invés dele pegar o dinheiro que ele arrecada e oferecer esses serviços, ele apenas gasta esse dinheiro de uma forma em que privilegia os políticos ou os funcionários públicos e não os serviços que ele precisa oferecer. Né? Na falta de dinheiro, quando a crise bate mesmo, ele não tem o que fazer, que é a situação do Brasil no dia seguinte à eleição da Dilma, né? Porque até o dia da eleição da Dilma, o mundo estava absolutamente maravilhoso. O discurso do governo era de que o Brasil tinha virado um país de primeiro mundo, ia oferecer mais serviços, não sei o quê, não sei o quê. No dia seguinte, que já não tinha mais eleição, era preciso pagar a conta de tudo. Né? E aí, o governo finalmente aceitou que estava em crise e que precisava arranjar um jeito de resolver a crise. E aí vem, vamos aumentar impostos, vamos criar o imposto sobre transações financeiras, lá, CPMF, vamos aumentar o imposto de renda, vamos... Então aparece um monte de proposta de aumentar impostos. Se não consegue aumentar tantos impostos, o que o governo faz? Os políticos em geral, eles precisam reduzir o custo do governo. Tá? Ao reduzir os custos do governo, eles têm duas possibilidades: reduzir os seus benefícios ou reduzir a qualidade dos serviços oferecidos. E eu dou uma chance para vocês. O que é que, no geral, os políticos preferem? Reduzir seus privilégios ou reduzir os direitos das pessoas? Então, é fatal. Né? Mesmo que as pessoas se iludam, né? Tanto que alguém ouviu algum deputado falar que ia reduzir o gasto, ou algum vereador falar assim, vamos reduzir o nosso salário, vamos diminuir a quantidade de mordomias que temos? Algum juiz, algum ministro do Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, não, nós não queremos esses 39 mil reais de salário básico, fora os benefícios, né? Porque a população está super... Bom, então, essa é a grande conclusão. A crise é seletiva. Toda vez que alguém, os pais de vocês, por exemplo, me fala assim, ó, não tenho dinheiro para vocês poderem ir para a Disney esse ano. Aí eles dizem, mas você tem dinheiro para trocar o iPhone, você tem dinheiro para não sei o quê, você tem dinheiro para não sei o quê. Né? Na verdade, a crise é seletiva. Nós, eu vejo isso, eu sou funcionário público desde há mais de 20 anos. E por quantas crises nós já passamos. Mas aí você vê não sei quem gastando em não sei o quê, o reitor gastando em não sei o quê. Aí você fala assim, bom, mas é crise ou não é crise? Não é? Então a crise é seletiva. Eu falar assim, me proponho a pagar mais impostos porque nós estamos em crise. E você vai ficar com a orelha do burro. Por quê? Porque quem causou a crise, quem usa mal o dinheiro,
Quem usa o dinheiro público para os seus próprios benefícios não vai se sacrificar como você. É esse o nosso contexto. Por que é que eu aceitaria pagar um novo imposto, seja ele para a universidade, seja ele para a saúde, seja ele para qualquer coisa, se, né, o sacrifício está vindo para mim? Eu já pago o ônus de tudo. Toda vez que reduzem os serviços públicos, né, somos nós que sofremos a falta desses serviços públicos. Além de tudo isso, né, nós ainda somos chamados a pagar pelo rombo que não fomos nós que fizemos. Então, e aí? Vamos para frente, por favor. É a solução privatizar os serviços públicos? E, obviamente, depende. Uma boa parte das coisas que estão na mão dos governos, uma boa parte, podem sim simplesmente serem realizados pela sociedade, por empresas, sem necessidade de público. Um exemplo, por exemplo, é os Correios. Os Correios, desde que eu me conheço por gente, é uma empresa ineficiente, uma empresa usada por político, uma empresa... mas outras empresas... Outras empresas não poderiam fazer o papel de entregar carta. Por que é o governo que tem que ter uma empresa que entrega carta? Porque toda vez que precisa de propina, eles usam o correio para fazer distribuição de propina. Eu vou contar uma coisa aqui. A corrupção no Brasil, ela está tão próxima da gente, você não precisa olhar para a TV, assistir a TV para ver. Eu mandei um livro para uma colega minha e eu postei na Unicamp, num posto do correio na Unicamp, para ser entregue por Sedex em Limeira, 65 quilômetros de distância. O sistema logístico dos correios, né, implicam que lá da Unicamp vai para o posto central de Campinas, do posto central de Campinas vai direto para Limeira. Eu fiquei rastreando essa encomenda e ela foi mandada por avião lá para o Rio de Janeiro. Sabe por quê? Mandaram ela passear pelo Brasil para depois chegar em... né? Porque aí a empresa que faz o transporte, né, ganha mais dinheiro, porque ela tem que levar a encomenda para lá e para cá, e ganhando mais dinheiro, ela dava 30% daquilo para os políticos. E isso está na apuração da CPI do mensalão. Tá? Então, a corrupção está próxima de nós. Você vê o mau uso do dinheiro. Né? Então me diz uma coisa, para quê? E tem mais uma coisa. Os funcionários do Correio fizeram uma coisa que é absolutamente ilegal na última eleição. Eles entregaram material de campanha do PT. Né? Independente de gostar ou não do PT, não é função de uma empresa pública fazer campanha de um candidato, de candidato nenhum. Né? Então aí você fala assim, bom, agora os caras estão lá com um rombo de 700 milhões, o governo precisa botar 700 milhões do dinheiro dos impostos lá para salvar a empresa, e eu pergunto, por que essa empresa tem que continuar na mão do governo? Por que ela continua? Porque ela é geradora de propina, assim como um monte de outras empresas.
Não é? Não seria melhor ter um governo mais enxuto e que não tivesse a oportunidade de se corromper dessa forma? Bom, outras coisas não dá para ser privatizada. Como eu falei para vocês, a universidade pública é a única, são as únicas universidades do Brasil que são instituições realmente completas como universidade. Isso implica em que elas têm que fazer de uma forma integrada 3 coisas. Elas têm que formar profissionais de alto nível, elas têm que oferecer serviços para a sociedade, que se chama extensão, e ela tem que produzir conhecimento novo. Não é? Esse conhecimento novo serve para quê? Para ser incorporado para a sociedade, justamente para resolver os problemas que vão aparecendo. Como, por exemplo, agora nós temos uma nova doença, a Zika, né? A quem cabe fazer pesquisa, produzir conhecimento novo para combater a doença? Cabe à universidade. Né? Bom, tudo isso, né? Primeiro que não dá para quebrar assim. Ela faz ao mesmo tempo a formação de pessoal qualificado, a distribuição de serviços em forma de extensão e a pesquisa. Essa integração, né? Inclusive por quê? Porque o sujeito que está sendo formado, ele vai ter contato com a pesquisa, então ele vai estar recebendo as informações mais atualizadas, por isso ele vai ser um profissional absolutamente atualizado. Né? E a própria instituição vai usar desse conhecimento para oferecer serviços para a sociedade. Bom, nenhuma instituição privada, nenhuma empresa toparia assumir o controle da Unicamp, da USP ou da Unesp, porque não tem como ganhar dinheiro com isso. Não existe como a universidade ser lucrativa. Mesmo instituições de ponta internacionais, como Harvard e tudo mais, eles arrecadam uma quantidade monstruosa de dinheiro, não das mensalidades, ainda que a mensalidade seja muito importante, né? Mas elas recebem dinheiro de doações, e a maioria dessas universidades tem fundos de investimento que são absolutamente gigantescos, e as pessoas que passam pela universidade, depois elas, o sucesso que elas alcançam na vida, elas retribuem à universidade em termos com doações, ou eles doam prédio, laboratório, ou doam grana, e essas universidades investem. Né? Eu lembro a Universidade de Glasgow é uma universidade ainda da Idade Média. É a universidade onde foram inventadas as máquinas. A máquina a vapor foi inventada lá, pelo James Watt. Essa universidade tem milhões e milhões de dólares investidos no mercado financeiro mundo afora. E isso, o lucro dessas operações ajuda a sustentar a universidade. Então, se alguém, né, tivesse assim, a expectativa de privatizar as universidades que são de fato universidade, não ia encontrar um comprador, porque não é lucrativo, não, e aí quem é que vai querer comprar uma universidade que não dá para uma instituição da qual não dá para tirar lucro, não é? Então dependeria de ser, continuar sendo uma instituição sem fins lucrativos. Precisa ser do governo?
aí de fato não necessariamente precisa ser do governo, né? Quanto mais autônoma for a universidade, é melhor. Então, poderia ser gerida por fundações e tudo mais, mas isso não implicaria em mudanças significativas no seu curso, não é? Vamos assim. Das coisas que podem ser privatizadas, nós temos dois modelos também no Brasil. Lembra da ideia de modelo? Tá? Uma ideia geral. O governo do PT, por exemplo, em rodovias. O governo do PT adotou um modelo, ou criou um modelo que é o seguinte: passa para a empresa, a rodovia passa para uma empresa que oferecer o pedágio mais barato. Então, a empresa que se propuser a administrar a rodovia, cuidar da rodovia, mas cobrar um menor dos taxa de pedágio, foi a que ganhou as concorrências quando o Lula fez essas privatizações. A Regis Bittencourt, por exemplo. O bom disso, né, é que vamos pensar, a rodovia, todas elas foram construídas com dinheiro de impostos. Portanto, elas são patrimônios públicos e nós já pagamos por elas. Agora, é preciso da manutenção da rodovia. É verdade, né? Então, para a manutenção da rodovia, esse modelo parece muito interessante. As pessoas pagam para usar, né? E a empresa que vai administrar é a que menos cobra. O drama, pelo menos das experiências que se tem, é que aquele que cobra menos não quer dizer aquele que tem mais eficiência, né? E no final das contas você tem você tem rodovias muito mal conservadas, mas cobrando pouco, né? E aí tem o modelo do PSDB, que eles fizeram o seguinte: eles passaram a rodovia para as empresas que se ofereceram a pagar o máximo possível pela concessão da rodovia. E a partir daí, né, olha, a empresa que ganhou, a Autoban, por exemplo, ganhou, a CCR ganhou o Sistema Bandeiras de Anhanguera, eles ofereceram uma grana X para o governo do estado, né, e passaram a cobrar pedágio, né, o pedágio que eles querem cobrar. Né. Aí o que acontece? As rodovias realmente são as melhores do país, e pode estar dentre as melhores do mundo, né? Mas também o preço do pedágio é completamente abusivo, né? O que o governo fez, na verdade? Ele vendeu uma rodovia que era pública, né, para a iniciativa privada. E a iniciativa privada agora cobra do seu usuário o dinheiro que ela deu para o governo do estado, mais o dinheiro que ela precisa para investir na rodovia. Então, aqui nós temos um problema de eficiência, mas aqui nós temos um problema de dupla tributação. Nós já pagamos a rodovia, já pagamos impostos pela rodovia, e agora nós pagamos de novo a rodovia mais a taxa de conservação da rodovia. Então, nós somos realmente uns otários fiscais. Nós, particularmente, né, somos uns otários fiscais, porque nem eu, nem os pais de vocês conseguem fugir dos impostos.
Bom, então, a gente volta a isso. A questão, então, colocada, né, essa aqui acho que é a minha conclusão. Pagar pela universidade, eu coloco a coisa dentro daquele contexto. Não é? Nós já não pagamos. Então, se agora nós vamos pagar pela universidade, as pessoas que não vão para a universidade vão pagar menos impostos já. Que quem vai pagar os impostos são aqueles que vão para a universidade. O governo vai reduzir os impostos das pessoas que não vão para a universidade, já que as pessoas que vão para a universidade vão pagar os impostos da universidade? O que vocês acham? Vocês já ouviram alguém reduzir imposto? Não é? Segundo, se isso vale para a universidade, esse argumento de por que não vale para o resto da educação? Por que não vale para a saúde? Então, se a gente vai criar um imposto novo para a universidade, por que aqueles que forem usar o sistema de saúde também não pagam por ele? Por que aqueles que forem usar as escolas públicas também não pagam por ela? Qual é a diferença? Porque a universidade, eu digo aí para vocês, por que vocês escolheram a discussão sobre pagar a universidade em particular? Qual é a lógica de se escolher, então? Você sabe, Rodrigo? Eu não sei. Então, mas isso é uma coisa... Ai, Gabi! Vamos chamar todo mundo. Eu tenho um palpite, digamos assim. Como vocês são pré-universitários, né, provavelmente esse debate seria muito interessante para vocês, já que vocês são pré-universitários. Né? Mas, né, digamos, vejam isso. Se vocês estão discutindo aqui agora sobre se paga ou não paga na universidade, alguém também está discutindo sobre se aumenta, se vai cobrar ou não vai cobrar a escola, se vai cobrar ou não vai cobrar a saúde, se vai cobrar ou não vai cobrar a segurança. Né? É uma questão estrutural. Quem está no governo quer o máximo de dinheiro possível para gastar. Porque o incrível é isso. Quanto mais o sujeito que está no governo gasta dinheiro, mais a sociedade gosta dele. É só você olhar nas campanhas. O sujeito que vai falar, eu vou construir isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê, é esse que as pessoas querem no poder. As pessoas querem gastões. Não é? Agora veja, tem lógica. Não é? Olha, se eu me proponho a construir um viaduto que beneficia um bairro, não é? As pessoas vão gostar e vão querer votar em mim. Né? Para mim, é interessante. Eu beneficio o bairro, mas eu também deixo meu nome na história. E eu colho os benefícios de ter tomado uma decisão de gastar o dinheiro público com uma coisa em particular. Então as pessoas gostam de quem gasta. Oi. Eu acho que os argumentos são os mesmos. Tá? Você quer ver como é uma coisa interessante? O atual ministro, se não caiu agora, que a gente entrou aqui, porque vocês sabem que essas coisas estão muito voláteis, né? O atual ministro, na primeira semana que ele assumiu, mesmo não sendo um governo já de fato, porque ainda não tinha rolado o impeachment e tal,
Esse ministro já se propôs a estudar um plano de saúde chamado Plano de Saúde Popular, que era para as pessoas que usam o sistema público, não é? Poderem ter uma opção de um plano de saúde mais baratinho. Qual é a ideia? As pessoas deixarem de usar o sistema público e usar o plano de saúde. Então, de uma certa forma, isso não é um imposto. Por quê? Elas já pagam impostos para poder usar a saúde pública. E aí elas vão pagar, são incentivadas a pagar um plano de saúde para deixar de fazer pressão sobre os argumentos são os mesmos, não é? E para mim a discussão é a mesma. A questão não é pagar ou não pagar. A questão é, nós precisamos consertar o todo. Essa história de fazer uma reforma da Previdência e dizer, olha assim, olha, o trabalhador vai ter que trabalhar agora, antes se aposentaria aos não sei quantos anos, vai se aposentar aos 65. Assim, tudo bem. Mas vamos pensar a Previdência como um todo? Vamos pensar qual é o problema de todos? Vamos pensar que dentro da Previdência tem um monte de privilegiado? Vamos pensar que tem um monte de desvio? Vamos pensar que tem um monte... Então, antes de pegar e tirar direitos das pessoas comuns, por que não vai ver o sistema como um todo? Antes de pensar em aumentar impostos, por que não vai ver o problema da administração pública como um todo e não vai ver o gasto público como um todo? Por acaso, aquilo que a universidade pública oferece para a sociedade está sendo compensado? Quer dizer, a universidade recebe dinheiro público e ela devolve em serviços. Esses serviços são alunos, profissionais qualificados. Vamos pensar? Quem forma os melhores engenheiros do país? USP, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, um país precisa de bons engenheiros. Bom, o país só vai se desenvolver e só vai ter capacidade de competir com outros países se ele tiver a melhor mão de obra possível. Não tem segredo. Ou são produzidos esses funcionários, ou a sociedade, o desenvolvimento econômico vai ser baixo. Né? A outra coisa, ela oferece serviços, eu não sei como avaliar isso. Ela produz conhecimento científico, tecnológico, que está sendo útil para a sociedade, e isso também podia ser avaliado. Quer dizer, o quanto a universidade custa e o quanto ela está trazendo a público, podia muito bem ser avaliado mesmo. Né? Mas, né, eu digo, a sociedade precisa pensar assim, olha, se a universidade vale a pena ser sustentada pelo poder público. É essa a questão. E aí, não é a questão de você mexer num pontinho assim como se ele fosse resolver. Né? Bom, então, a outra coisa nós parece que estamos falando uma coisa que está indo na contramão da história. O que a gente vem observando no Brasil, que eu acho até de forma muito salutar, desde a chegada do PT ao governo, é essa discussão sobre inclusão social. De fato, nós somos um país doente em termos de marginalização das pessoas. Nós é um país que demorou para assumir
que é racista, que é sexista, que não gosta de pobre. Né? E nós, caminhando assim, a gente vai virar uma sociedade em que você vai ter um núcleo de pessoas que conseguem sobreviver, se desenvolver e tal, e uma parte grande das pessoas que estão condenadas à miséria. E isso vai ser ruim para todo mundo, porque vai ser um país eternamente mergulhado no caos. Qual é a melhor solução? A melhor solução é a gente acabar com a pobreza, acabar com a discriminação, incluir todo mundo no mundo do consumo, da cultura, da educação. Né? Como se faz isso? Se deixa simplesmente as coisas acontecerem? Não é suficiente. Né? Então, o governo vem, né, criando coisas que às vezes aparecem, são muito pentelhas, que é essas coisas de cota, essas coisas de... ainda mais para vocês, porque aqui no Brasil, eu vou falar da África do Sul. Eu estudei o meu mestrado e doutorado. Na África do Sul havia um sistema legal de exclusão dos negros do mundo. Né? Então, quando houve a destruição desse regime do apartheid, vocês já ouviram falar do apartheid? Quando houve a destruição desse regime, o que precisa? A situação da África do Sul era: você tinha uma parte da população que tinha privilégios, não era privilégio. A população que tinha acesso às coisas, à cultura e tudo mais, era a população branca. E a população negra, né, estava na miséria. Então, eles fizeram um ranqueamento de quais eram os grupos sociais mais em situação pior. E aí eles viram assim: as mulheres negras são as que que menos chances têm, os homens negros, depois os brancos, sei lá, de baixa renda, baixa escolaridade, e os que tinham as melhores condições eram os jovens de classe média alta, porque eram eles que tinham, acesso à saúde, educação, podiam viajar, não tinham acesso à universidade, mas eles podiam viajar e estudar, não sei o que. O que eles fizeram? Eles inverteram as coisas. A partir do fim do apartheid, eles começaram a privilegiar as mulheres negras no sistema de ensino e na geração de emprego, para reverter aquela, e isso acabou gerando uma situação seguinte: para os jovens brancos, classe média alta, não havia mais oportunidade, porque todas as oportunidades estavam sendo distribuídas para aqueles que antes estavam na situação mais precária. E aí o que os jovens fizeram? A África do Sul, os jovens brancos tiveram que ir embora do país para procurar alternativa. É uma coisa muito complicada. O que você faz? Nada, e deixa permanecer essa situação de desigualdade, ou você faz essas políticas de ação afirmativa para tirar as pessoas dessa situação, As políticas de cota, elas são políticas com esse espírito de dar melhores chances para aqueles que sempre não tiveram chances nenhuma. Isso implica uma coisa muito ruim para nós, porque as novas
estão sendo reduzidas. E a gente fica pensando, é justo? Não é? A gente pode discutir isso, mas eu dei essa coisa para explicar isso aqui. Se a gente fosse falar assim, as pessoas que entram na Unicamp agora vão pagar mensalidade. E aí você fala assim, bom, mas quem vai pagar mensalidade? Se nós estamos num processo que privilegia a entrada de pessoas mais pobres, e agora nós já temos na Unicamp 52% das pessoas que vêm de escola pública. Bom, elas não podem pagar mesmo. E aí vai ficar o quê? Para os 48% pagar o custo da universidade? Aí vai ser impagável. Vai? Mas, olha a medicina. 88% do curso de medicina da Unicamp, são dados acho que de 2014, são de pessoas que estão vindo de escola pública. E daí? Como é que essas pessoas vão pagar o curso de medicina? 6 paus por mês? 8 paus por mês, como é vai? Não vai. Então, no fundo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode passar a minha conclusão. Aqui está mais ou menos a classificação que se usa por renda. Né? A gente está observando o aumento da presença da classe média baixa, cuja renda per capita por pessoa na família está entre 320 e 480 reais por mês, na universidade. Bom, são essas as famílias que vão poder pagar a universidade? Então, será que nós não estamos, na verdade, colocando aumento das alunos da classe média baixa e baixa, né? Aí, então, se elas não podem pagar, vai cada vez mais sobrando para aqueles que eu chamo de otários fiscais, que somos nós, que nós não temos como fugir dos impostos. Né? Os pais de vocês não têm como fugir de impostos. E se o governo resolve criar mais uma, vai ter que pagar mais impostos. Tem mais um? Isso é porque está dando sono, né? Mas a conclusão. Se os políticos gastam mal, se a crise é seletiva, se os políticos, na hora de decidir a racionalização, eles privilegiam seus próprios interesses aos interesses sociais. Se os políticos preferem jogar para a classe média alta, como nós, os custos dos seus próprios privilégios, se o sistema é ineficiente, né? Se a ampliação do acesso das classes baixas reduz o potencial de arrecadação em termos de mensalidade, a minha posição é discutir isso, eles eram o assunto do que é o principal que a sociedade quer. Nós não temos que discutir a coisa de imposto. Nós temos que discutir como acabar com os privilégios dos parasitas da nação. Seja eles corruptos, sejam eles excessivamente privilegiados ou recebem os aos poucos. O Brasil tinha 300 deputados federais até a Constituição de 88, 300 e alguma coisa. Agora são 500 e alguma coisa. Havia 21 estados antes da Constituição de 88, agora são 27, mais Então, havia, lembra os municípios? Havia, eu não sei quanto era, mas aqui em Minas, por exemplo, haviam 600 municípios, hoje são mais de 800 municípios. Quer dizer, fora a corrupção, fora fora o empreguismo, fora todas essas coisas, é um plano
Então, era de escolas privadas, era... Fala de novo. Não. Na universidade, há dois tipos de universidade. As universidades mais concorridas e os cursos mais concorridos dentro das universidades, elas são, a maioria era, até uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, sobretudo escolas privadas. Tá? Eu, quando mostrei aquele dado aqui, foi o que o reitor mostrou recentemente sobre o vestibular, né? Não sei se foi em 2014 ou 2015, acho que foi 2014. E aí que mostra aquilo. Então, se essa tendência se confirmar, em poucos anos, em 3 ou 4 anos, a maioria vai ser de origem escolar. Por enquanto, aparentemente, ainda é a maioria de escola privada, mas é um... Não. Tem que ir pra... Levando em consideração que esse fenômeno da mudança ainda não ocorreu, as pessoas ainda são em maioria de colégios particulares, como você acha que... eu perdi a linha de É para falar sobre isso, sobre essa desigualdade. E quem paga a escola privada, ele paga a maior facilidade para Eu corrigi vestibular da Unicamp por 10 anos. E eu fiz vestibular também. Né? Eu vim de escola pública. Mas eu entrei num curso que era de baixa demanda. Se eu tivesse ido competir por engenharia ou medicina, com aquilo que eu tinha de base de conhecimento da escola pública, eu definitivamente não teria entrado. Né? Hoje, com os sistemas que estão sendo implantados, ali estava, a Unicamp oferece um esquema alternativo ao esquema de cotas, que dá uma pontuação bônus para o sujeito que vem de escola pública e uma pontuação bônus se ele for se autodeclarar indígena ou negro. Ali atrás. Não é isso? Então, 20% para isso, então dá aí no máximo uns 80 pontos que ajuda no sujeito. Isso na primeira fase. Na primeira fase? Não sei. A primeira fase são 90%. Mas não são 90 pontos. Olha, na época que eu corrigia, a gente pontuava de 0 a 5. Mas se a pontuação geral do vestibular segue isso, eu não sei. Mas é segunda fase ou primeira fase? Nas duas. As duas. Era de 0 a 5. Mas Fora a redação. Tá? Bom, eu não sei quanto isso representa, mas... Antigamente tinha dissertativas também na primeira fase, né? Então eu corrigia na época em que tudo era dissertativo. Então hoje, o que acontece é o seguinte: na primeira fase, o sujeito recebe um percentual para jogar ele para a segunda fase. Na segunda fase, ele compete em condições de igualdade com o total. Eu não sei como é a progressão hoje. Quando eu era corretor, a gente aprovava 3 vezes a quantidade de vagas que o curso tinha. Então, medicina, são 100 vagas, a gente aprovava mais ou menos 300 candidatos. Entenderam?
E aí esses 300 candidatos iam brigar pelas 100 vagas. Né? Na primeira fase, a concorrência pela medicina era, sei lá, 100, 150 por vaga. Na segunda fase, já era 3 para 1. Né? Então, É porque era pré-selecionado. o que esse sistema faz, né, é dar uma ajuda na primeira fase. Nas outras universidades, aquelas universidades em São Paulo, elas se recusam a fazer a lei de cotas como o governo federal propunha. No caso das federais, ainda tem uma quantidade de vagas reservadas para negros, índios, pardos, né? Mas eu não sei quanto, não sei se é 30%, 40% das vagas. Olhando assim, né? Qual era a sua questão mesmo? Era para só comentar isso. Como é? Bom, então, o grande problema que a Unicamp tenta evitar quando cria a lei de cotas é que a possibilidade de você colocar pessoas que não tenham capacidade de acompanhar o nível de ensino. Sem dúvidas, essas pessoas não poderiam pagar. Como eu falei, olha, se a gente tem agora 52%, sem dúvida, se 2% desses 52% puderem pagar, né, porque as pessoas que vêm de escola pública, elas não são necessariamente pobres, mas elas majoritariamente não estão na faixa de renda daqueles que teriam como pagar. Mas teria, obviamente, um limite. Porque também não poderia cobrar um tanto. Né? Se eu for cobrar de você um tanto que você pode preferir ir para Harvard, não é? Então, tem um limite no quanto pode cobrar. Ou seja, vai dar para cobrar de tão pouca gente que vai dar mais trabalho cobrar do que resultado com o dinheiro da cobrança. Exato. Se a gente pensar assim, olha, vai cobrar e pronto, não é? Então 100% das pessoas vai pagar, e aí você pode imaginar que o dinheiro arrecadado faça uma certa diferença ali no cofre da universidade. Ela não vai deixar de receber dinheiro público, senão não vai funcionar. Não é? Seguindo isso aqui, a gente vai ver cada vez uma menor quantidade de pessoas que vão poder pagar. No fundo, vai ser tão pouca gente que vai poder pagar que não vai fazer efeito nenhum no orçamento da universidade. Né? Então você vai estar criando um monstro, criando um imposto novo para uma fatia pequena da população, e isso não vai ter nenhuma função a não ser uma função meio que de vingança. Porque você é classe média, porque o seu pai é bem de vida, você vai ter que pagar. Me parece isso, né? Parece muito mais uma vingança do que, né, é a história de penalizar aqueles que têm sucesso. Quantidades muito pequenas
sem nota. Então, mais uma vez, isso daqui é o pessoal que ingressou em 2015. Não dá para saber. Não, pela ajuda dessa pontuação. Eu acho. Mas também tem uma coisa, né? Vamos pensar no que é escola pública. Escola pública são todas as escolas que pertencem ao poder público. Então a gente tem desde as escolas das periferias até escolas, por exemplo, escolas militares. O colégio militar é uma escola pública. E os colégios militares são as melhores escolas em pontuação no país todo, mesmo levando em consideração as escolas privadas. Outra coisa há muitos colégios ligados a universitários. Por exemplo, a Unicamp tem um colégio chamado Procura. Né? O nível disso lá é um colégio público. Então, mas o sujeito que estuda lá é um sujeito que está numa escola pública. Falando aqui, os alunos são alunos de escola pública. Se eles forem estudar na Unicamp, eles 60 pontos. E se forem negros, eles ganham 60. Sim. Não porque essa turma entrou agora. Né? Mas deixa eu só te falar uma coisa. Por que a Unicamp se recusa a usar a lei de cotas? Vocês viram até que teve essa greve de alunos, essa coisa pavorosa agora, porque eles querem a lei de cotas. O governo federal usa a lei de cotas e aqui em São Paulo as universidades paulistas não querem. Por quê? Porque na lei de cotas você cria uma quantidade de vagas para determinados alunos. Né? E esses alunos vão entrar e independe do background que eles têm. Então aí o risco desse pessoal não conseguir acompanhar o nível de ensino é grande. Tá? Então aqui a Unicamp se recusa a usar a lei de cotas e ela criou isso como uma alternativa. Porque isso aqui dá uma ajuda para aqueles que vêm de escola pública e tal, só que não resolve o problema deles. Se eles não tiverem nível para competir, né, aí eles não vão entrar de qualquer forma. Aqui, você pensa assim, bom, se 82% vieram de escolas públicas, com certeza vão ser de muito boas escolas públicas. Escolas, colégios militares, colégios de universidade. Tem alguns lugares, como por exemplo Brasília, o nível de ensino em Brasília é muito bom. Né? Então, são essas coisas. E tem gente boa na escola pública também. Tem gente que vence as barreiras e estuda. Né? Mesmo que o nível geral do ensino seja baixo, tem muita gente que se destaca. Né? E que vai estudar por si só. Tá? Então, Escola
apesar deles não serem, os pais deles não serem classe média alta e terem uma renda lá no sul, né, eles estudaram em escolas privadas. E por quê? Porque meu irmão e minha cunhada, e mais a família, ralou absurdamente para pagar colégios privados, porque as escolas públicas em Bauru são muito ruins. Então, a família ralou um monte para eles poderem estudar em escola privada. E aí, imagina, chega agora aqui, eles são prejudicados pelo fato de eles serem estudantes de escola privada. Isso é uma antiga, né? Em relação àquilo que se espera, né? É uma contradição. De fato, quando você fala que eu estou criando um sistema para favorecer alguém, se está favorecendo alguém, está prejudicando alguém. E é natural que seja justamente esse o público que vai se sentir prejudicado. Porque a classe média no Brasil, ela rala muito. Porque a maioria dos pais de vocês tem mais de um emprego. O sujeito é advogado, ele vai dar aula também. Ele faz